tarde, mais uma vez, o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Boa tarde, mais uma vez, o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Tem itens muito importantes aqui. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Se vos perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. São Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não, eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Também São Lucas, no capítulo 6, versículo 15, 21 e 22. Misericórdia, né? Muito interessante esse capítulo. Ele fala de misericórdia e perdão o tempo todo. E põe a gente para refletir numa infinidade de coisas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Muita gente, às vezes, interpreta que é negociar. E, na verdade, não é se você perdoar, Deus vai te perdoar. Não é bem ao pé da letra que a gente deve refletir sobre esse processo. Perdoa aqui que vai te perdoar ali. É que se você não perdoar o seu irmão, você não tem nem dignidade para pedir perdão para Deus. E a misericórdia, como diz o Evangelho, é o complemento da doçura. Isso não me sai da cabeça. Toda vez que eu vejo bem-aventurados os misericordiosos, vem à minha cabeça o complemento da doçura. Doce, o que é bom, o que faz bem. Doçura é algo leve, algo tranquilo, algo que não pesa nos ombros de ninguém. Ter misericórdia do nosso irmão, não julgá-lo. O capítulo perpassa por tudo isso. Perdoai para que você se sinta digno do perdão de Deus. Ele fala aqui de um item, antes de ir no altar apresentar as vossas oferendas, busca no seu pensamento, busca na sua mente, se você tem alguma pendência de raiva, de ódio, de rancor,
alguma coisa que não está legal. Se tiver, antes de depositar a sua oferenda, vai lá e reconcilia com o seu irmão, com o seu próximo, com quem você tem essa pendência. Se for para pedir perdão, peça. Se for para doar, para perdoar, perdoe. O que é que o Evangelho quer dizer com isso? Que na época as oferendas eram feitas no templo e era com coisas materiais, com animais, com dinheiro, com ouro, com coisas de valores altos, né? E o Evangelho vem falar assim, olha, a oferenda que mais agrada a Deus. Qual é a oferenda? É aquela doação em dinheiro? É aquela doação em ouro? É aquela doação em terras? Não. Deus não precisa disso. A oferenda que mais agrada a Deus é o seu coração limpo, puro, tranquilo, sem dor, sem ódio, sem ofensa. Porque não adianta a gente querer enganar o mundo. Não, eu não tenho nada, não fiz nada para ninguém, não tem nada que me desabone. Pense direitinho. Porque Deus, Ele lê tudo dentro de nós, Ele sabe tudo dentro de nós. E se tiver um negocinho assim, mal resolvido, você emite pensamento. Ele capta esse pensamento. Então, antes de oferecer o ouro, a prata, o recurso lá no altar, tenha o coração limpo, vai lá e retorne. E o Evangelho ainda fala muito bem para nós, olha, não perca tempo. Se o seu desafeto, se o seu problema, se a sua pendência, de qualquer natureza que seja, às vezes a pessoa ainda está viva ainda. Aproveita, vai lá e reconcilia com ela. Peça perdão a ela, perdoe a ela, seja lá qual que for a ofensa. Aí sim, quando você voltar com o coração mais leve, mais tranquilo, mas eu tenho muitos desafetos, eu vou ter que ir lá toda hora. Vai ter que ir lá toda hora, porque não tem jeito de passar no detector divino com uma manchinha apenas. Ele detecta tudo. Por isso que ele fala, ó, perdoar ou ser perdoado 70 vezes, 7 vezes. Só 490 vezes? Não, isso foi uma alegoria que Jesus falou assim, olha, Deus não tem limite para te perdoar. E também você não deve ter limite. Você tem que perdoar sempre. Na verdade, você tem que chegar a um ponto que alguém te ofender, você nem sentir essa ofensa. Você vai chegar num ponto que você vai se alimpando, que você vai crescendo, que você vai evoluindo, que aí podem fazer atrocidades com você, pode te humilhar, pode te xingar, pode jogar coisas na sua cara, que você vai ser indulgente. E é um dos itens desse capítulo, a indulgência. A indulgência, meus irmãos, é não julgar os defeitos dos outros, é não apontar na ferida, aquele ali, ele é desse jeito, aquele ali faz mal para os outros, aquele ali. Jesus não fez isso com ninguém, apontou os defeitos. E quantos de nós, e quantos defeitos tínhamos e temos, né? Então a indulgência é essa. Se você sabe de um defeito de uma pessoa, fica calado. Se você não pode ajudar ele, então não relate. Não o humilhe mais. Essa é a verdadeira indulgência.
é aquela que a gente tem que ter com o nosso próximo. Ah, então você quer dizer que ele está errado, tem que ficar errado? Não. Você não pode ser o juiz. Se ele fez algo errado que não serve para a sua vida, tudo bem, você pode identificar que não é legal. Mas entre não praticar o que é legal e ficar apontando e condenando, e é diferente. Se ele estiver prejudicando muitas pessoas, às vezes é um crime, tem que denunciar, tem que chamar as autoridades, mas é diferente demais de você saber das imperfeições do outro e ficar propagando, divulgando no WhatsApp, divulgando no Facebook, botando coisas nas mídias sociais para poder divulgar o defeito do outro só para humilhar ele. Isso sim é não ser indulgente. Porque a indulgência é você se colocar no lugar do outro. Gente, será que eu não tenho esse mesmo defeito? Porque tem hora que a gente vê tanto defeito do outro, a hora que você vê, é você mesmo que tem. E é um dos itens do capítulo. A trave, o argueiro. Tem gente que não vê a trave no olho do outro, e o argueiro que está no seu olho. Ele vê tudo que o outro faz de errado, mas o que ele faz de errado, ele não consegue enxergar. Então, tira primeiro essa trave do seu olho. Veja os seus defeitos. Não é feio admitir os defeitos. O pior é não aceitá-los e ficar divulgando o dos outros. É isso que o Evangelho, olha, tenha misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de você, para que você se sinta digno da misericórdia de Deus. O capítulo é muito claro, é muito preciso, tem itens maravilhosos. É o sacrifício que mais agrada a Deus, é você se entregar no altar limpo, puro. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa aqui, só para recapitular, é aquela passagem que os judeus queriam tentar Jesus. E agora, vamos ver como é que ele sai dessa. Essa mulher foi pega em adultério pelo marido. Vamos lá, porque o que ele disser, a gente usa ele contra as leis de Moisés. Então, juntou aquela turba, né? Uma mulher humilhada, massacrada, batida, espezinhada, jogou ela aos pés de Jesus, que escrevia na areia. E aqui, mestre, olha aqui, ela foi pega em adultério, e a lei mosaica diz que é para a gente apedrejar. O que o senhor diz? O que o reino dos céus traz sobre esse assunto aí? Querendo tentar Jesus. Mas Jesus é a sabedoria divina em pessoa, né? Calmamente, ele deixou de escrever na areia, olhou para as pessoas e disse: não cabe aquele que tiver pecado atirar a primeira pedra. Ou melhor, aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. O marido foi o primeiro a jogar a pedra no chão, porque ele já havia pecado e muito. E naquele mesmo processo de traição. Ao preconceito contra as mulheres, por que não era apedrejado o homem que era pego em adultério? Já começa aí. Qual que é a diferença na lei de Deus se é homem ou se é mulher? Aí narra aqui muito bem o capítulo que foi se afastando um por um, a começar dos mais velhos. E o poder divino é tão grande que narra alguns escritos que Jesus escrevia na areia, a pessoa via o pecado lá na areia, como se tivesse uma câmera lá, mostrando todas as vezes que ele atentou contra o reino dos céus nos seus pecados. E aí, como é que ele tinha coragem de atirar uma pedra, sendo que ele ainda tinha pecado muito mais do que aquela senhora? E como é que a gente vai julgar quais foram os motivos daquela senhora fazer isso? Quem que pode condená-la?
Aí Jesus perguntou, mas mulher, cadê os seus juízes? Cadê os seus julgadores? Eu também não te julgarei. Agora vá e não peques mais. Refaça a sua vida, reconstrua a sua vida. E não condenou a mulher. Será que a gente faz isso? Quando a gente vê alguém aí que fez uma atrocidade no jornal, matou uma criança, espancou um, um bebê, fez a coisa pior, a gente, primeiro pensamento que você tem, nossa, mas esse cara devia morrer, esse devia ter morte, ir para a cadeira elétrica, o primeiro pensamento de ódio que a gente tem, mas Jesus não fez isso. Jesus perdoou sempre, todos, e sempre aconselhou: vá e não peques mais, para que algo de ruim não te aconteça. Está vendo o tanto que ele foi misericordioso com a adúltera e com todos os outros que teve para poder refletir a partir daquele momento? Porque o Evangelho de Jesus, ele tem que colocar a gente para refletir. Ok? E perdão. O capítulo fala o tempo todo de perdão. Tem um perdão que é nobre, que é verdadeiro, que é generoso, que é humilde, e que a pessoa consegue sinceramente se desfazer daqueles sentimentos ruins. Mas já tem outro, ele fala assim: não, eu te perdoo, mas nunca mais passa na minha frente. O que é seu está guardado lá em cima. Eu te perdoei, mas o que é seu está guardado. Será que perdoou? Esse perdão que humilha, que condena, isso não é perdão, gente. Impõe condições, não, para eu te perdoar, você tem que fazer isso por mim. Isso aí é uma opressão, isso não é perdão, isso é humilhação. Então, para ser o perdão, para ter a misericórdia, ela tem que ser nobre, tem que ser verdadeira, tem que ser generosa, tem que ser humilde. Esse é o verdadeiro perdão. Porque o que mais agrada a Deus é o coração limpo de ofensa, de ódio, de qualquer sentimento que é contrário à lei de Deus. Vamos seguir aqui no capítulo. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Olha que palavras maravilhosas. Meus irmãos, não é fácil seguir o Evangelho. Porque fica tão bonito. Não, é muito bonito mesmo. É difícil seguir. Você não vai conseguir não julgar de uma hora para outra. Porque a maledicência tem hora que ela está arraigada nos nossos defeitos. Mas aí se policiando. Gente, eu estou falando mal daquela pessoa. Deus, me perdoe. Me ajuda. Pede a Deus para te ajudar a não cometer mais aquela injúria. Pede a Deus para te ajudar a não cometer mais aquela falha. Porque você pede perdão agora, passa 10 minutos errando de novo. Passa no mesmo problema. Ô Senhor, eu pequei. Por favor, me dê força, me dê sabedoria para eu tentar ir me corrigindo. Porque a nossa reencarnação agora é uma reencarnação ainda muito difícil. Porque nós somos espíritos ainda que estamos muito atrelados ao mal. Por isso é que a gente precisa de ter aos poucos, ir se perdoando, ir se melhorando, ir tentando transformar o nosso coração e purificando antes de ir no altar divino. Para poder habitar o altar divino, gente, não pode atirar a primeira pedra, não pode ver o defeito do outro. Seja severo com você.
né? Se você não quer falhar com Deus, seja você, severo com você, mas seja caridoso, seja indulgente com o seu irmão. Porque se todo mundo fizéssemos isso, cada um ia se corrigindo. Mas eu falo rigoroso não no sentido de se matar, não. É de se aceitar. O rigor é no sentido de segurar a língua felina para não provocar maledicência. Ser rigoroso na hora que você vai julgar os outros, condenar os outros, como se você não tivesse defeito, ou se você pudesse atirar a primeira pedra, porque nem Jesus atirou e ele podia, ele não tinha pecado, mas ele tinha indulgência, ele tinha misericórdia dentro dele e a justiça. Ele tinha a justiça, a misericórdia e o amor dentro dele. E ele é o exemplo. Ah, Maurício, mas é tão difícil. Jesus já. Eu sei, mas ele é o exemplo para nós. Porque ele sempre vai falar assim: olha, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, ou não faça aos outros aquilo que você gostaria que não fizesse com você. Isso permeia o capítulo o tempo todo. Que o perdão das ofensas, menino, é uma das portas que vai nos levar ao altar divino. O perdão sincero, puro. A indulgência. São instruções, são tesouros belíssimos que o Evangelho a todo momento nos convida a ter, a descobrir o tesouro do altar divino. A oferenda a Deus não é material e ela não pode ser enganativa, não tem como. Ela tem que ser pura, sincera, ela tem que ser verdadeira. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia, e a misericórdia é o complemento da doçura, da leveza, da pureza, do bem, do amor. É isso que o Evangelho nos pede nesse numa dessas bem-aventuranças. Então pense com carinho naquele que te ofendeu, que seja em família, que seja o seu irmão que te lesou, que tomou certo dinheiro, que ficou com a melhor parte da herança, te humilhando. Reveja isso. Se você tem ódio contra alguém, contra rancor, por favor, o momento é esse, reconcilie com ele. Pede a Deus força para tocar no seu coração e perdoar. Porque senão, se você carregar esse ódio para as outras encarnações, vai só piorando, vai só envenenando a gente. E a gente não sabe quantos anos para frente, quantos anos a gente vai retornar para poder corrigir os nossos erros, arrepender dos nossos erros. É um convite do Evangelho. Arrependa-se do seu erro e faça tudo para corrigir o seu erro. Se você fez o mal, faz o bem. Se você condenou, não condene. Se você fez isso, faz aquilo. Não é a outra face que Jesus pede para a gente? Dar a outra face. Então, esse é o momento de termos misericórdia. Nós estamos passando por momentos tão difíceis, que pode ser que, às vezes, aquela pendência mais difícil que você tem, a pessoa pede Covid e morre. E aí você fala, nossa, mas eu não perdoei, ou eu não pedi perdão, e agora como é que vai ser? Aí o remorso te corrói. Então, não vamos perder tempo para deixar para amanhã aquilo que se pode limpar hoje do nosso coração, tirar esse lixo. Não vamos perder tempo, porque
uma encarnação é muito rápida. Ah, deixa para a próxima. Mas quando será a próxima? Não seria mais difícil na próxima? Perder tempo, deixar de fazer o bem já é um grande mal. Deixar de perdoar ou deixar de pedir perdão também é um grande mal. Se você ofendeu alguém, seja humilde e reconheça. Vai lá, pede perdão. Se você pediu perdão do fundo do seu coração, se você se libertou daquilo, você já está de bem com Deus. Se a pessoa te perdoar ou não, aí já é com ela. Aí já é o coração dela é que tem que dizer. Mas que o seu está tranquilo, que o seu está sincero, que o seu está verdadeiramente purificado daquele ou daqueles problemas. Então, que a paz no mundo comece em mim, que o amor do mundo comece em mim, que o perdão no mundo comece em mim. É esse o conselho do Evangelho, com o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Muita paz, um beijo no coração e que Jesus nos abençoe e nos dê força para caminhar com fé e amor nesse momento difícil. Muita esperança, muita paz e Deus está no controle de tudo. Por mais que a gente não perceba, Deus está no comando do nosso barco e Jesus está no leme. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo o mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.